noite, boa tarde, bom dia, seja lá a hora que você estiver ouvindo isso. Está começando mais um episódio do Entre Sumários Cast. E hoje nós vamos falar sobre True Crime, ou seja, aquela categoria de livros onde autores escrevem biografias de assassinos E de crimes reais. Em crimes reais para entretenimento adulto. Agora roda a vinheta. Que se ele fosse escrito hoje, uma galera grande ia cancelar pra caralho esse livro. Das bombas. Vamos falar de bomba. Tá ok, né? Vamos falar disso hoje porque já falamos de todo o resto. Vá merda se você for ler esse livro. Esse podcast faz parte da iniciativa O Podcast é Delas. Saiba mais em opodcastedelas.com.br. Bom, pessoal, esse vai ser um episódio que vai relembrar vocês daqueles episódios antigos desse podcast, onde a Rai começa explicando alguma coisa, cita alguém importante e depois passa a palavra para outra pessoa. Porque eu tive que fazer isso nesse episódio, porque vai ser um negócio complicado. É sobre. Eu vou começar citando alguém que eu admiro muito. Não é um caso mútuo entre as pessoas desse podcast, mas é alguém que eu valorizo muito no mundo da música, porque ele é grande no que ele faz e no que ele fez no passado. Ele continua fazendo isso muito bem, que é uma coisa rara, porque existem artistas que quando começam são grandiosos, no meio da carreira vira uma merda e mais pra frente vira outra coisa. Você fala assim, meu Deus, por que eu tô escutando isso? Mas o Eminem não é esse caso. O Eminem, com todas as controvérsias deles, com todos os erros e defeitos dele, ele continua sendo um artista gigantesco. E por que eu tô citando o Eminem aqui hoje, gente? O que ele tem a ver com esse assunto? O Eminem, autor dos singles Criminal, Darkness e Uncommodating. Esses três em principal, mas tem outros. Ele é um rapper que está muito acostumado a falar sobre crime. Muitos outros estão, mas poucos estão acostumados a falar como ele fala, dos olhos do criminoso. E é o exemplo Darkness, ele fala dos olhos de um atirador que cometeu terrorismo doméstico nos Estados Unidos. Naquele caso que todo mundo conhece, do show da Ariana Grande. O Eminem transformou aquele incidente em uma música que fala sobre saúde mental, fala sobre ideação suicida, fala sobre você ser possuído pela escuridão de uma forma que nubla a sua visão e te faz querer fazer coisas que você não se conhece fazendo. No contexto geral, a música fala sobre uma espécie de motivação que levou o atirador a fazer o que ele fez. No momento do lançamento desse single, vocês podem escutar até o dia de hoje, tá, gente? Tá em todas as plataformas digitais, inclusive o videoclipe é um negócio forte pra caraca. Recomendo pra poucos. Até por isso, o videoclipe oficial da música começa com uma tela preta com a mensagem a seguir. O vídeo a seguir contém cenas gráficas de um reencenamento de um mass shooting, que é você atirar em dezenas de pessoas ao mesmo tempo. Tiroteio em massa. Tiroteio em massa. E se você foi afetado por violência armada em sua vida, esse vídeo pode ser um ativador de gatilho psicológico. Vocês estão avisados. E ele já começa o videoclipe com essa mensagem para falar assim, sai, sai. Eu quero que você saia. Eu preciso que você saia. O Eminem foi muito inteligente em começar com essa mensagem, porque ele não só atraiu mais público, como ele também afastou a galera certa. E ele, no dia do lançamento desse single, que ele lançou numa madrugada lá nos Estados Unidos, era madrugada quando esse single saiu, ele abriu uma
caixinha, um donate, e ele falou que todos os faturamentos que a música recebesse durante o primeiro ano de lançamento iriam para instituições que auxiliam na resistência de sobreviventes a tiroteios em massa, de sobreviventes à violência armada. E assim aconteceu por um ano. Acho que deu para entender porque eu citei o Eminem aqui. Ele fez algo muito assertivo. Ele usou uma concepção artística para trazer luz sobre um assunto que é muito forte dentro dos Estados Unidos da América. E ele tentou, do jeito dele, consertar a merda que é a violência por meio de armas naquele país. É lógico que uma música não vai consertar. É lógico que um livro escrito da forma mais respeitosa possível vai consertar. Mas são atos como esses, de você se mostrar prestativo e ajudar as vítimas e os sobreviventes, que ajudam a gente a ter um pouco de esperança para que a humanidade siga em frente, apesar de todo o lixo que a gente é obrigado a assistir esse país e o nosso, que é o Brasil, sofrendo o tempo inteiro. Então, com essa mini aula de rap, eu vou mandar de novo. Gente, escuta essa música, pelo amor de Deus. Vocês precisam escutar essa música. Escutem Darkness. Porque ela é um livro de true crime em forma de música. É isso. Não tem como descrever essa música melhor. A publi, meu pai. A publi. É justa. E vocês precisam entender o quão é feroz essa entrega. Agora, mudando de assunto, mas não menos importante, agora eu falei com o saco da Anne de propósito, que ela é a personagem principal desse episódio. A gente vai falar de uma doença. Oh, nossa senhora! Afastou todas as pessoas que gostam de true crime desse episódio. Desculpa, eu preciso falar disso de novo. Mas que inferno, eu não queria falar disso de novo, mas eu vou ter que falar disso de novo. Nossa senhora. Ibistrofilia, dicionário, é uma parafilia, ou seja, um distúrbio emocional / mental, que pode ser traduzido de uma forma muito simples como a tara que algumas pessoas sentem por delinquentes, assassinos, é bem importante falar disso. É verdade. criminosos, violentos em geral. O porquê que eu tenho que falar de bistrofilia hoje? Porque a gente está totalmente envolvido com o tema deste podcast. É isso. Porque a gente vai analisar uma categoria de livro que reúne assassinos como Charles Manson, como Ted Bundy. O Ted Bundy que era bonito. Tem o Jeffrey Dahmer, se eu não me engano. Jeffrey eu não Dahmer. lembro. Vamos lá. O cara que matou dando um tiro no cara quando ele abriu a porta. Nossa, que bom, a informação é foda. Aí ele era famoso. Jean, alguma coisa. Tal, do Versace. O Versace, isso, o assassino dele também. Tipo assim, que são pessoas que fisicamente são bonitas. É isso, qualquer estigma aqui, ó. Mas o bonito é relativo. Relativo. A ibistrofilia... Do Charles Manson, mesmo ele estando novo, na escola dele, fala, dava. Não tem. O cara é feio da porra. Enfim, Yasmin, não era disso que eu tava falando. Só com raiva. Que eu utilizei a palavra bonito pra querer dizer que, tipo assim, como cada um tem a sua perspecção de ser bonito, entendeu? Ok, eu posso voltar pro objetivo? Pode, à vontade. Eu acho que isso aí não é nem questão da aparência, mas questão de influência e retórica dele. Obrigado. Eu ia explicar isso, mas obrigada por ter explicado, então. Nada. Como eu estava dizendo... Você começou bem. O distúrbio emocional
emocional/mental que ocasiona essa tara, ele é perceptível, em grande maioria, presente em mulheres. Quer dizer que ele atinge somente mulheres? Não. Quer dizer que ele atinge, em maioria, mulheres. E o perigo existente em livros como as biografias de senhores citados, ou Lady Killers, ou a suposta, digo suposta, porque o Jack Stripador é um personagem que hoje ninguém sabe se ele é fictício ou não. É uma complicação muito grande se você conseguir achar os livros que falam sobre a biografia do homem que foi o Jack e os livros que falam sobre ficção. É difícil de distinguir, de uma certa forma. Porque assim, você não consegue diferenciar um livro que se propõe a ser uma biografia com, sei lá, aquela série do Rastros de Sangue, que é Em Busca do Jack Stripador, sabe? Entendeu? É complicado. Porque muita coisa parece que simplesmente saiu da mente da pessoa que tá escrevendo, não é? Exato. Precisa ter uma separação aí ser feita. Eu tenho esse pressentimento com o Assassino do Zodíaco. Sim, também. Mesmo problema. Enfim, voltando. Mas o Zodíaco, que é o livro, é inspirado no filme. Então, voltando. Mas a hipertrofilia é perigosíssima nesse ponto, porque com livros como esses citados ficando populares massivamente hoje entre o público feminino, a gente começa a se atentar para certos sinais. Então, se você está sentindo sintomas, procura ajuda. Psicólogo, vai pro psicólogo. Eu não tô brincando, gente. Eu não tô zoando dessa vez. Procura ajuda. O negócio é sério. E vocês precisam investigar isso. Aqui eu encerro a minha fala explicativa e eu passar a palavra para a Anne falar dos livros que ela já leu sobre isso e os que ela gostou. E depois eu volto. Tá bom? É isso. Tchau. Rapidinho. Só comentando antes de passar para a Anne, cortando drasticamente a Anne, uma coisa que acontece muito nesse podcast. Assim, eu acho que só um comentário, uma coisa que se dá para reparar nesse tipo de livro, não necessariamente em todos, mas os que meio que são mais mainstream, que eles passam um pano ferrado. Sempre, não passar um pano, mas tipo, sempre vem um negócio. Mas olha só, ele teve uma infância difícil, tá bom? Ele é triste. Ele é Criminal Minds. O filme do Jeffrey Dahmer, que tem aquele menino lá que fez Austin Alley. Sempre que eu vejo esse filme, eu fico, caraca, velho, o Austin Alley ficou loucão. Mas assim, mostrando a infância dele. Olha como ele é triste. A única forma dele descontar as coisas dele foi começar a matar bicha, depois começar a matar gente. Olha como a vida dele é triste. Aí chega... Aí realmente, gente, a vida dele é tão triste. Se eu tivesse convivido, se eu tivesse feito ensino médico com esse menino, eu ia consertar ele. Aí chega essas porra dessas meninas no Twitter falando que ia consertar os caras que fizeram o massacre de Columbine, ia consertar os... Aí, ó, a síndrome que a Raia acabou de citar. Isso era pra ficar pro terceiro bloco, mas ok. Ai, desculpa. Desculpa. Organização, nota 10, enfim. Parabéns, Yasmin. Tá, vamos lá, né? Pra gente começar a brincadeira aqui, True Crime, em específico, o gênero de livros e também das mídias aí, né? Ele já existe há muito, muito tempo. Inclusive, Discovery ID, eu amo você. Queria muito deixar isso claro. Melhor então, tipo assim, canal já criado nesta TV a cabo. Só isso que eu tenho pra falar. Sim, maravilhoso. Inclusive, é bem legal a gente citar que, assim, o hype que acontece hoje com o gênero de True Crime, ele vem de um movimento aí que partiu do YouTube com algumas produtoras de conteúdo, tipo a Bel Rodrigues, que começou a falar sobre isso há um tempo atrás, e com a Jaqueline alguma coisa lá, que é das Quintas Misteriosas. Inclusive, tem até uns exposed aí que ela não conta direito história,
Que ela não conta direito a história, que ela fica, né, dando uma passadinha de pano, não pesquisa direito as coisas, enfim. Dos outros. Pois é, não é mesmo? Então, assim, a partir que a gente tem esse primeiro momento que começou a dar um salto, aonde a gente já começou a criar um público, veio o quê? A pandemia. Com a pandemia, criou-se o hype também de podcasts, e é onde se criou mais hype ainda com podcasts como o Modus Operandi e como o grandíssimo, maravilhoso podcast do caso do Evandro, que inclusive eu recomendo muito. É sério, o podcast é incrível, é impecável, e você pode ficar até um pouco confuso se você vai começar a ouvir, porque ele segue uma linha de assim, cronológica, que a pessoa, né, o Ivan, ele vai te contando que tem coisas que ele vai descobrir que são do começo, no final do podcast, no final da pesquisa que ele fez. É assim, bizarro, é sério, gente. O podcast, ele faz parte de um projeto que ele faz, né? E, enfim, é muito bom. Recomendo bastante. Então, assim, com a pandemia, veio os podcasts e tal, não sei o quê. A gente, boom, estourou bastante e começou o hype das vendas dos livros, né? Que no caso veio com a Dark Side Books, que tinha alguns livros, principalmente da Ilana Kazoy, né? Que já são velhinhos, já são mais velhos. Inclusive, os livros dela são da Richthofen, se não me engano, é de 2008, 2009, uma coisa assim. É velho, o livro é velho. Então a gente começou nessa popularidade em massa sobre o assunto, né? E a gente se depara exatamente com o que a Rai falou, com esse tipo de caso de pessoas que não sabem aproveitar conteúdos porque acabam romantizando certas coisas, né? Que não devia, que é inclusive esse tipo de caso que, como a Yasmin falou, que acontece, que é quando você enxerga o assassino de uma forma diferente. E aí a gente sempre vai para terapia, né, gente? Pelo amor de Jesus Cristo. Mas a romantização, eu creio, na minha visão, que ela vem a partir da forma como a gente consome as coisas, tá? Quando você pega o livro em si, eu vou citar a Ilana Kazoy, porque é incrível, maravilhosa mulher. Quando você tem o livro dela em Casos de Família, quando ela fala da Susan Richthofen, ela vai te contando a história como o narrador eu até esqueci o nome do narrador. Enfim, ela vai só te contando. Ele tá neutro ali. Ele vai te passando as informações do que acontece, mas ele não fica te dando indícios de que, tipo, sei lá, o pai dela foi agressivo, ou que a mãe foi agressiva, ou que, sei lá, coisas que ela relatou depois no tribunal, né? Que envolvendo os pais, muitas brigas e tudo mais. Ela só vai te relatando o que acontece até chegar o dia do crime. Ela relata também como o crime acontece, entendeu? Da forma mais brutal possível. É incrível o jeito que essa mulher é. E aí, depois disso, a gente passa para o tribunal. Quando você começa a absorver aquilo, você tem uma visão um pouquinho diferente de quando você está vendo uma pessoa te contando essa história, né? Ou quando você está vendo uma série, um filme, principalmente filme, gente. Como os filmes que são a partir dessas histórias são completamente romantizados. Usando também o caso da Richthofen com a menina que matou os meus pais e o menino que matou os meus pais, é muito bizarro, coisas que, tipo assim, se você é uma pessoa que sabe do caso, que leu, por exemplo, o livro da Ilana Kazoy, você tem uma outra visão, que você lê toda a parte do tribunal, porque tem, assim, são quase 200 páginas só da parte do tribunal, lendo tudo, os arquivos, os advogados falando tudo aquilo, você fica chocado como que criaram aquele filme, assim, você fica meio que assim, ué, isso aqui virou o quê? Um circo? Como assim, né? E aí, para piorar, o filme tem duas visões, inclusive as duas visões não partem de nada do que aconteceu
no livro. Tem muita coisa ali que foi modificada e romantizada, principalmente o caso deles, né, do casal ali, aquela paixão perturbadora que eles têm. É bizarro. É uma romantização que é fora do normal. Clipe teen de música pop dos anos 2000. Esse cara... Nossa! Não, mas assim, eu particularmente, assim, não sei se foi a minha interpretação de merda, pode ter sido. Mas assim, eu particularmente, eu vi aquilo como, assim, a forma da pessoa, porque tudo que acontece em cada filme é baseado no testemunho de cada um. Então, Sim, assim, Então, assim, a forma que é apresentado é romantizada, baseada na visão romantizada da pessoa que tá contando, entendeu? Que não é... Eu entro no conceito assim, não é um narrador confiável, tanto ela quanto ele. mas, tipo assim, quando você lê o livro também, a partir do tribunal, que eles estão falando e tudo mais, a Ilana participou do julgamento e ela fala sobre o comportamento deles. Então, tipo assim, o livro, no filme mesmo, ele romantiza a forma que eles estão lá e tudo mais, o jeito que eles contam. Tipo, o jeito da Richthofen de ficar naquele... Ai, sabe aquele jeitinho dela no filme, que é tipo, fica chorando, aquele olhar meio bizarro que ela tem? Porque naquela parte ali na história, todo mundo já sabia o que tinha acontecido e ela só estava tentando livrar um pouco a barra dela de ser presa. Então, tipo assim, tem muitas reações ali que enfim, romantização. Até o caso do Jeffrey que você falou, que dá a entender isso, né? Tipo assim, nossa, que coitado, olha a infância dele, porque, querendo ou não, a infância é um dos pontos que é muito abordado, porque faz parte da psicologia para você entender, tipo assim, como a cabeça e o modus operandi do assassino funciona. Aliás, eu acho muito importante a gente falar que True Crime não é sobre assassinos, é sobre crimes reais. Então, isso quer dizer que abrange várias outras coisas. Não só assassino em série, serial killers e tudo mais. Tipo assim, às vezes são coisas igual um dos episódios do Modus Operandi, que é tipo um quartel de drogas e tudo mais, e que é sobre milícias, sabe? É um negócio assim que nem sempre é sobre um assassino. Tem até episódios que foi sobre o massacre no Carandiru também, que não foi questão de Sim. ação Inclusive, maravilhoso. Esse episódio é ótimo. Sim, não maravilhoso. Aconteceu. O episódio tem que especificar, não é o que aconteceu. A qualidade do episódio na hora de passar a informação é boa. Não é que a informação também é boa, mas assim, vocês entenderam. E a entrevista com o Dross era incrível, gente, sério. Bem bom. Mas, cara, é aquilo. Eu vou ser advogado do diabo aqui de novo. Da questão do filme da garota que matou os meus pais. Porque, sei lá, a minha questão é que, tipo assim, eu entendi que aquela foi a proposta da pessoa. Não foi focar na questão do julgamento em si e tal. Foi mais pra mostrar, tipo, porque, cara, eu sou uma pessoa de notar nuances das coisas, porque eu sou crítica renomada. Então, assim, você vê que, tipo, num filme, a amostra, foi uma coisa que eu peguei muito, que foi a cena do aniversário do menino, que eu esqueci o nome dele. Do Daniel. Do Daniel. Porque, assim, aparece o aniversário do Daniel, eles lá batendo palma, e na versão da Richthofen, aparece um bolo minúsculo comprado na padaria da esquina, e na versão dele é um bolo normal. O que você fala? Porra, tu reparou na caralho do bolo? Foi porque, assim, ela tá querendo tanto falar que ele era pobre fudido, que ela usou a forma da descrição do bolo. Desse tipo, entendeu? Eu achei muito interessante. Tipo, obviamente, o filme tem muitos problemas, mas, sei lá, eu gostei da proposta e, sei lá, eu gostei do filme. É que remete ao que ela falava, que ele só tava com ela porque ela dava as coisas pra ele. Tipo, olha como ele é pobre, ele não tinha um bolo normal, ele só teve um bolo normal quando ele tava comigo, porque eu comprava as coisas. Aí, tipo, e são meio que incongruências, porque aparece na versão dela, ele puto porque o pai dela não quis ir no aniversário dele,
porque eles eram pobres e tal. Só que assim, em nenhum momento falou que ele quis chamar os pais dela, entendeu? Eu achei muito interessante isso. É meio chato, porque uma coisa que eu vi muitas pessoas reclamando, que um filme tu vai ver um filme depois do outro, e assim, eles reiniciam a primeira cena, que não faz sentido nenhum, porque não muda a primeira cena de um filme pro outro. Então foi só encheção de linguiça. E esse negócio desse clipe musical que foi o casal, olha, puta que pariu. Eu juro pra vocês que eu falei, gente, eu tô assistindo um filme de True Crime mesmo, ou sei lá, me botaram na High School Musical da Disney, sabe? Isso aí foi uma péssima ideia de roteiro e aí começou uma discussão sobre cinema, enfim. Mas eu gostei do filme nesse aspecto, sabe? Acho que foi mais a proposta do que a execução em si, mas enfim. E trazemos aqui que vão fazer um terceiro filme. Para quê? Nós não sabemos. E por quê? Também não. Quem pediu? Ninguém. Não precisa, gente. Ave Maria. Fazer o quê? Mas tá vindo. Enfim, pode continuar, Anne. Eu acho também que um ponto interessante da gente poder falar é uma questão que você assistir, ouvir, ler sobre isso dá uma sensação de adrenalina, uma sensação de angústia, sabe? E são coisas que você vai sentindo no decorrer que você vai consumindo aquela coisa, que são coisas que são viciantes, saca? E, de certo modo, isso pode ser a longo prazo algo ruim. Então, tipo assim, perceba quando algo que, tipo, esse negócio de gostar de true crime, consumir aquilo, não tá te fazendo mal. Usando até a minha tia como exemplo, a minha tia falou que quando ela começou a se interessar pro assunto, há muitos, muitos anos atrás, exatamente por causa do Discover, ela falou assim que começou a ver, aí numa noite ela via um caso, aí na outra ela começou a passar a ver dois, e aí, de repente, ela percebeu que tudo aquilo que ela consumia, tipo, sentando na televisão, era true crime. Tipo, tudo, completamente tudo. Sabe? Ela sentava, acordava de manhã, ela colocava no Discover ID, tava assistindo um caso, sei lá, das esposas assassinas e terminava falando dos casos de pessoas em específico, sabe? Num assassinato específico. Então, tipo assim, ela começou a perceber que aquilo que ela tava fazendo mal a ela, tipo assim. Então, por favor, comecem também a reparar se o conteúdo que você consome não tá te fazendo mal. Porque tudo em excesso faz mal, gente. Pelo amor de Deus. O foco do terceiro bloco, e por isso que eu falei que eu ia relembrar os episódios antigos hoje, eu vou começar citando um cara que foi um escritor. Aí vocês vão falar assim, mas o personagem foi um escritor. Exatamente. Eu tô considerando isso também porque não existe livro para ele. Quem não sabe a história do Charles Manson, ela foi transformada em livro, ela foi transformada em filme, ela foi transformada em série. Aí você fala assim, série, Rayane? Como assim tem série? Eu nunca ouvi falar dessa série. Porque a série não é uma biografia. Não é biográfica. O roteirista e os diretores da série que é uma, abre aspas, homenagem, fecha aspas, ao Charles Manson, eles criaram uma ficção, deram outro nome para ele, botaram na pele de um ator, lógico, e deram para essa história uma luz diferente, um ponto de vista diferente, o ponto de vista do detetive e investigador. Eu sei qual série é. Eu estou falando da série The Following, criação da CW, aquele canalzinho que criou Criminal Minds, aquele mesmo canalzinho que criou Supernatural, o mesmo canalzinho que criou o DCTV inteiro. Essa CW. Complicado. A CW tem poucas séries incríveis. The Following é uma delas. E tem uma frase do Joe Carroll, que é o personagem principal dessa série, que é o assassino também, que é inspirado no Charles Manson, que eu quero citar aqui para começar esse terceiro bloco. A tradução mais fiel da série é essa, tá, gente? Tudo o que eu queria
é que o meu nome vivesse para sempre. E eu acho que eu provavelmente consegui. A essa altura do campeonato, a série tem 3 temporadas, o Joe já tinha feito 21 vítimas. Sim, eles aumentaram o número na série de propósito. E a gente separa aí realidade de ficção em muitos campos. A série se passa na década pós 2010, o Charles Manson e o seu caso aconteceu nos anos 60. O Joey Carroll era um escritor barra psicólogo, o Charles Manson, né? O Joey Carroll fez uma seita porque ele era rico e o Charles Manson fez uma seita porque alguém deu uma fazenda para ele. E você vê aí as distinções entre o personagem e a obra que inspirou o personagem. Uhum. Por que eu comecei citando esse cara aqui? Não só porque a série é boa e vocês deviam ir lá assistir, mas também porque esse é um exemplo que, ramificando do que vocês acabaram de falar, existe o comerciável e o não comerciável. Você transformar as histórias de assassinatos terríveis, como aqueles que aconteceram, nesse caso que eu estou citando, em algo comerciável, você precisa adicionar elementos que atraiam o público. Essa adição de elementos varia. A inserção do elemento dinheiro, no caso do Joe Carroll, foi um dos pontos altos da série The Following. A inserção dos dois personagens principais, dos protagonistas, serem interpretados por atores renomados da televisão dos Estados Unidos, também foi outro ponto forte de atração de público. A inserção do elemento da infância difícil não está no assassino, mas está no detetive que investiga o assassino, foi um dos pontos atrativos dessa série também. E para comercializar um caso tão horroroso quanto que foi o que inspirou essa série, eles precisaram continuar durante as 3 temporadas que ela teve, alimentando o que o público anseia. E quanto mais eles se preocupavam em alimentar isso, mais eles se afastavam do realismo propriamente dito da origem. Mesma coisa eu percebi para vocês nos casos dos filmes A Menina que Matou os Pais, e O Menino que Matou Meus Pais. Foi necessário inserir elementos comerciáveis. Pela inserção de elementos comerciáveis para que o filme fosse vendível, para que o filme fosse assistível, para que o filme fosse desejável, adicionaram-se elementos de mistificação, elementos de visões diferentes, sacadas por depoimentos de testemunhas e dos próprios criminosos. Todos esses elementos foram atrativos para o público, para tornar algo que tem uma origem macabra comercializável. E quando esse processo de comercialização acontece, você consegue entender facilmente o porquê que existe uma disparidade entre eu transformo em comerciável e eu transformo em algo adorável, algo digno de veneração. Vocês conseguiram entender? Não. Sim. Tá bem claro. Algo digno de veneração, para dar exemplos aqui, a gente tem... Vocês conhecem o caso do Jim Jones, né? Sim. Todo mundo informado sobre isso aqui, né? Não preciso... Mas para os ouvintes que nunca ouviram falar, pesquisa no Google. Brincadeira! Brincadeira! Gente, Brincadeira tem hora. brincadeira tem hora. Que isso, O menino? Jim Jones, lá no... Eu acho que foi início dos anos 80, me corrija se eu estiver errado. Eu não sou muito de gravar data, mas eu acho que foi por aí mesmo. Início dos anos 80, lá no Texas, ele fez o seguinte, ele era um pastor muito conhecido numa vila muito pobre. E o que ele fez, em resumo? Ele converteu uma galera na ideia de que o mundo ia acabar.
E se o povo dele quisesse ser salvo, eles tinham que cumprir uma espécie de ritual, e no fim desse ritual ia rolar um suicídio coletivo. Rolou o suicídio coletivo. O cara matou mais de 50 pessoas nessa brincadeira aí. Aí todo mundo vai dizer, mas ele não matou essa galera, porque todo mundo se suicidou por, abre aspas, vontade própria, fecha aspas, e ele foi junto. Aí eu vou ser obrigada a desmentir você. É assassinato sim, mas isso é discussão para outro momento. É direito, não é o foco desse episódio. Assim, eu acho que, se eu não me engano, me corrija se eu estiver errada, o suicídio coletivo deles rolou através de um negócio com ponche, certo? Exatamente. E ele não disse que o ponche estava com veneno. Entendeu? Eu Não lembro. é assassinato. Ele só disse que era o elementar do ritual. Exato. E assim, uma coisa que eu lembro de relatos não, né? Das pessoas contando sobre esse caso, que as pessoas só foram perceber que estavam tomando veneno quando as outras pessoas estavam morrendo. Tava vendo as pessoas morrer, o pessoal ficando desesperado. Caraca, tão gente morrendo. E tipo assim, esse suicídio coletivo aconteceu porque a vila estava começando a ser investigada. Exato. Não sei se foi um detetive, não foi um detetive. Foi um prefeito próximo, alguma coisa parecida, para visitar lá. E assim, uma pessoa entrou em contato com ele e falou, pediu para sair dali. Porque uma vez que você entra lá, você não consegue sair. Entendeu? Exato. Então, assim, não foi as pessoas de bom grado fazendo isso. Sim, haviam pessoas cegas que escutavam tudo que ele falava e não questionavam, mas tinha pessoas lá que estavam presas, não estavam deixando ficar. Porque aquilo ali era praticamente uma ilha isolada. Exatamente. É um local. E voltando ao que eu estava explicando, a gente tem um elemento aí digno de veneração, que eu digo no sentido estrito da palavra veneração mesmo, porque ele é visto como um mensageiro de Deus, como um emissário do divino, por isso que muitas pessoas acreditaram nele durante muitos anos, até ele formalizar esse ataque. A gente visualiza que donos de seitas como Jim Jones, o próprio Charles Manson e outros casos são até o dia de hoje, depois que eles estão mortos, depois que eles foram punidos por seus crimes, depois que eles foram documentados e etc., estão sendo reverenciados em músicas até hoje. Não é difícil de achar. Estão sendo reverenciados em filmes até hoje. Não é difícil de achar. Claro que tem roteiristas e roteiristas, né, pessoas? Existem roteiristas que vangloriam essas pessoas através de suas visões de filme, e existem roteiristas que contam a história como ela realmente aconteceu e deixam espaço para que o telespectador assista e entenda a problemática. E aí a gente inclui os escritores, porque os roteiristas não são nada mais nada menos que escritores. Vamos combinar. E eu sou obrigada a citar aquele povo de novo. Puta que pariu. Lá vem Ai. Lá vem. Porque aquele povo, que eu não vou citar nome, aquele povo lá, aquele povo é literalmente conhecido pelo segundo modo, tornar seus personagens dignos de veneração de propósito. E aí a bistrofilia rola solta. Entendeu? E o povo não percebe. Eu não sei se é má fé ou não, mas o fato que eu quero puxar a discussão é que uma das razões para esse episódio ter saído foi que a Amy mandou um tweet pra gente de um cara falando que ele estava preocupado com o fato de que o true crime, essa categoria de livros, filmes, séries, etc., ter se tornado um negócio tão popular, tão extremamente popular em todos os públicos, ao ponto das pessoas se tornarem insensíveis ao que as vítimas / sobreviventes experienciaram aquele tempo e terem um olhar que é muito mais aconchegado ao do assassino do que a essas vítimas. Sim. E verbalizarem isso através da internet. Coisa que vocês já viram, com certeza vocês já viram. Vocês não estão livres disso, não. Infelizmente, a gente chegou uma hora. Se você curte esse tema de true crime, você vai se deparar com esse tipo de gente.
Tem um canal que é o da Fitória. Fitória. Que assim, ela conta casos de true crime. E assim, tem um vídeo que eu não lembro qual foi o caso que ela falou sobre isso, que ela botou no final o depoimento da mãe da menina que foi morta pelo cara que ela tava contando a história, contando o que aconteceu. E ela falou que, assim, uma coisa que ela percebeu, que ela tá se controlando, não, né? Se corrigindo em relação a isso, é que quando ela começou a estudar e ver coisas sobre true crime, somente questão de assassinato e assassinos, ela começou a focar muito mais em entender o lado do assassino do que ver a vítima como uma vítima. Entendeu? Porque se você for pegar, por exemplo, o filme do Jeffrey Dahmer não é um bom exemplo porque ele termina na primeira morte. Antes da primeira morte, não é um bom exemplo. Mas assim, se você for pegar, por exemplo, eu não sei, algum tipo de filme, eles não citam o nome da vítima, entendeu? Não falam, esse cara, ele matou essa menina. Uma menina whatever, porque eles nunca falam focam que é uma pessoa que ela tinha uma vida e assim, ela deixou gente pra trás. Então, tipo, a Vitória, ela falou que assim, depois que ela viu o depoimento desesperado da mãe no julgamento do cara, ela ficou assim, cara, o que eu tô fazendo? Eu tô querendo entender o lado desse merda e eu tô esquecendo que tem gente sofrendo, entendeu? E é uma coisa muito que acontece nesse meio. Você foca em filmes e biografias que querem contar o passado do assassino, que realmente é certo, mas nesse ponto chegou o momento de que, tipo, você contar o passado dele é quase uma justificativa de que, assim, a infância dele foi difícil, logo ele vai matar pessoas, entendeu? E isso é muito grande, muito visto em tanto livros de pura ficção quanto livros que são biografias ou tendem a ser biografias de casos reais. Sim. E é problemático nos dois. É que eu acho que a gente tem uma ideia inicial do que seria o tema de true crime, que é onde você tem um espaço ali para você estudar comportamento, estudar meios e ações sobre como um assassino é. Só que a gente chegou a um ponto onde já não é mais sobre isso, entendeu? Então, o cuidado de você apresentar a vítima, de você entender o lado da vítima, saber as pessoas que ficaram para trás, são necessárias para você não ter uma visão romantizada de um assassino, entendeu? Sim. Então, tipo assim, algo que era puramente sobre psicologia, sobre comportamental e uma questão de estudo, se tornou hoje algo para massa, entendeu? Para todo mundo. Exato. Então, tipo assim, usando Columbine como exemplo, a gente vê uma massa de pessoas jovens que se baseiam numa história de dois garotos e tudo mais, e toda a vida deles entram em fórum, gente, que você só fala sobre isso, lê em arquivos sobre ele, vê em vídeos, vê os diários, e se apaixonam por uns caras desse, vive sobre eles, vive a partir da ideologia que os caras fizeram. É bizarro, assim, Cara, doentio. assim, sem sacanagem, eu já vi um perfil no Twitter que o banner, né, que é Heather agora que fala, né? A Heather era um dos garotos do Massacre de Columbine, eu acho que é o Eric. Eric Dillon, né? Isso. Era o Eric no banner, o Dylan na foto de perfil e na bio estava escrito Seleção Natural. Select. Então, se você encontrar alguma pessoa que tem alguma coisa relacionada a isso, foge. Essa pessoa, no mínimo, ela... Surra na pessoa também. Cara... Resolve. Eu acho assim... Isso é falar, falta de surra. Isso é falta de surra. Cara, eu vou dar um exemplo. Eu não vou entrar nesse mérito, tá? Eu não vou entrar nesse mérito. Eu não falei que conversa. Calma lá.
eu vou dar um exemplo que, assim, por exemplo, a gente tem o livro Columbine do David Cullen, sei lá, se eu não lembro se esse é o autor, que é da Dark Side. Essa massa de pessoas jovens que estudam sobre o caso em específico e leem muitas coisas, dizem que esse livro ele é tendencioso. Eu entrei, quando eu comecei a ler o livro, eu entrei assim de cabeça, meio que tipo assim, sem entender muito bem, porque eu sabia o que era, já tinha vídeo sobre, mas a minha cabeça meio que apagava o que acontecia. Então, tipo assim, eu entrei e comecei a ler e tudo mais, blá blá blá. Normalmente nos relatos que eles falam sobre esse livro, eles falam sobre os comportamentos dos dois garotos. Só que eu sinto que, assim, tipo, cara, em nenhum momento o livro ele quer passar um pano. Inclusive, ele fala bastante depois sobre os jovens, né? Sobre eles recebendo o apoio da escola, sobre o diretor, que aparece no começo do livro falando sobre, tipo, eu espero que na terça-feira, depois do baile, na segunda de manhã, uma coisa assim, vocês todos apareçam vivos. E aí, tipo assim, depois que acontece o baile, acontece um massacre, tipo assim, 15 pessoas morrem, sabe? Aí mostra ele depois, e quanto ele se sentiu culpado pelo que aconteceu, e blá blá blá. Enfim, eu não acho tendencioso, e eu nem sei se eu vou querer achar tendencioso, porque quando eu terminar o livro, porque eu estou na metade, eu não vou ficar procurando para ler outro, gente, pelo amor de Deus. Parem de focar tanto em assassinos. Se você gosta de true crime, vai para outros caminhos também, porque tem uma leva de coisas, e você ficar se prendendo num assunto só faz você se tornar apático, entendeu? Você E aproveitando que a Anne citou a Dark Side, você aqui obrigada a criticar veementemente uma das obras da minha editora favorita. Acontece essas coisas, a gente tem obrigada de fazer isso. Que é a Lady Killers. Aí você vai falar assim, Lady Killers. Você que está ouvindo esse episódio, vai agora pro Google e pesquisa Lady Killers. Bota a edição da Dark Side e clica em imagens. Faz isso para você seguir o que eu tô falando. Vai ver como esse livro foi vendido. Com a capa e tudo. Capa e tudo. Vai ver a pasta, vai ver trabalho artístico, vai ver o pôster, vai ver o quanto... Marcador. Vai ver como esse livro foi vendido. Vai ver lá. E me diz o que isso parece. Se você não soubesse sobre o que é a história, se você não soubesse que isso daqui são casos reais, a maioria, você bate o olho nessa merda aqui, você pensa no quê? Cara, eu diria que é uma fantasia de ficção, basicamente. Tá pegando erro? Você induz, né? Eu ainda penso um pouquinho mais, tipo assim, sei lá, sobre mulheres que se viram contra, sei lá, abuso, esse negócio que ela faz, mas puramente Exato. Ficcional. A desculpa que a galera dá é isso. Porque grande parte das citadas no Lady Killers eram vítimas de abuso que foram empoderadas ao ponto de matar os seus companheiros, não. matar os seus algozes. Puta que pariu. Não. Empoderada não dá, né, gente? Puta merda. Mas é esse o termo que uso. É empoderada. Eu já cansei de ver resenha desse livro com esse termo. Ai, gente. Não, é que assim, a resenha, olha só. Então, assim, e outra coisa que utilizam nas resenhas, que eu não tô zoando, eu li isso, eu não tô dando os nomes, porque eu não quero prejudicar nenhum produtor de conteúdo, mas eu li isso. Porque é importante que mulheres leiam esses tipos de livros para que elas se sintam fortes o suficiente para enfrentar seus agressores, seja da forma que for. Pariu! Eita, doido. Olha só. E não era pra isso acontecer. Pra frente. É daí pra pior. Eu não sei quem foi a pessoa responsável da Dark Side por editar esse livro, por dar a ideia da capa, não sei quem foi que deu a ideia da merchandising. Não sei quem foi. Provavelmente foi uma equipe, provavelmente foi um grupo grande de pessoas. Eu acho que foi um grupo de shopping. E esse negócio vendeu muito bem, tá vendendo muito bem até hoje.
Olha, sinceramente, assim. Eu acho que é um dos livros a página deles de True Crime que mais vende. Exato. E é perigoso isso. Eu vou deixar você falar já já. Só um minuto. E o perigo disso não é... Eu não tô dizendo não leiam Lady Killers. Eu não tô falando isso. Longe de mim. Leiam. Mas cuidado. Porque elas foram vítimas de abuso, algumas delas? Sim. Se revoltaram contra seus algozes? Sim. Mas a grande parte delas também é serial killer. Então, você vai deduzir que todas as vítimas são abusadores. É isso. É isso. É isso. Você vai definir, você vai esquecer que o mal que essas mulheres causaram pelo aesthetic, que é uma palavra muito usada hoje em dia. Porque o aesthetic realmente... Para dar um exemplo claro, pega o livro de Lady Killers para você ver a estética, né, da capa, de como ele é vendido, e você pega, por exemplo, o Caso de Família da Ilana Casoy para você ver a discrepância de o que você vê quando você olha a capa de Caso de Família, quando você olha Lady Killers. E os dois são true crime. Não, então, ou uma coisa mais próxima. Tem um livro que, eu não sei se o título principal dele é Serial Killers, que também é da Dark Side, que, assim, eu tinha esse livro antes do meu quarto pegar fogo, mas, assim, é literalmente muito discrepante, porque, assim, esse livro de Serial Killers eu boto que é um pouco mais próximo, porque ele pega vários casos reais também e definições. Então, tipo, por exemplo, tem literalmente um capítulo que é diferenciando de um assassino em série para um assassino em massa. E aí mostra o caso de um assassino em massa, que seria o caso de uma pessoa que matou várias pessoas num curto período de tempo, por exemplo. Ele estava andando numa rua e foi matando as pessoas que estavam na rua. Dando a informação completa, o livro é do Harold Shatter e o subtítulo é Anatomia do Mal. Isso, esse livro eu achei ele muito bom. E assim, olha a diferença, já que você está com um negócio aberto, a diferença da capa desse livro, que é uma proposta parecida com Lady Killers, para a capa de Lady Killers. E olha a diferença da propaganda desse livro para a propaganda que recebeu Lady Killers. Exato. Não, ou você pega a capa de BTK, gente, que tem a cara da bonequinha e tudo mais. Tipo, há diferenças, apesar da estética ser mais com a bonequinha, ser cor-de-rosa também a capa. É diferente, não tem a mesma perspectiva do que criaram com Lady Killers. Inclusive, eu conheço casos de pessoas que compraram esse livro e não sabia que é um true crime, gente. Então, é esse o perigoso, é aí que mora o perigo. Aí vem aquele meme do TikTok, de anos atrás. Entendeu? Porque, assim, a gente cai nessas ciladas. Porque tô criticando a Darkseid, sim, vou criticar de novo, em outros momentos. Porque o que eles fizeram na tentativa de fazer um negócio comerciável, eles induziram meninas de 14 anos a ler essa porra. Sim. Porque é um livro de true crime, não vem com taxa de classificação indicativa, não vem com aviso nenhum. Vocês podem reparar isso, não vem, não tem nada. E ele é comercializado livremente, vendido livremente, de todos os usos que possa ser vendido possível, como um livro fofinho, bonitinho, que fala sobre estética venenosa, estética de assassinas empoderadas, que são super legais, elas são super heroínas. Eu vejo, assim, que a capa, ela vem com uma vibe de que... Eu acho a capa muito bonita, mas não porque o livro se propõe. A capa vem com uma vibe, assim, como é perigosa e sexy a pessoa que está sendo retratada nesse livro. Exato! Você percebe a hibriostrofilia rondando, assim? Então, vai ser uma protagonista que ela é uma assassina e ela usa corset. E ela é aquela... como é que é aquele gênero de... que é vintage e com máquinas a vapor, esqueci como é que é o nome. Enfim, é essa vibe que eu esqueci o nome. É essa vibe que a capa do livro traz, entendeu? Que é tipo, tem literalmente uma banda que se chama Todos Amam um Criminoso, Everybody Loves a Criminal. Então é isso, é mais ou menos essa vibe, entendeu?
que passa aqui. E isso é perigoso, gente. Isso não pode negar que isso é perigoso. Mas outra vertente dentro desse problema também que eu queria apontar aqui antes de encerrarmos é o seguinte. Citando o cara que eu citei no início. O Eminem, ele tem uma música lá de 2007, 2006, lá do início da carreira dele, chamada Criminal. É uma música famosinha dele até. Todo mundo conhece essa música, basicamente. Muita gente conhece a música e não sabe que é dele, inclusive. E ela tem uma frase no refrão. No refrão não, desculpa. Lá no início da música, o Eminem começa falando com quem tá ouvindo a música. E o que ele fala é o seguinte. Quando eu escrevo em uma música que eu vou matar alguém, ou que eu quero matar alguém, as pessoas que ouvem acreditam nisso. E elas acham que eu realmente quero matar aquela pessoa, que eu vou matar aquela pessoa. Então, se você é um daqueles que acredita nisso, eu vou matar você. Você sabe por quê? Porque eu sou um criminoso. E começa a música daí. Esse gancho que o Eminem dá, ele abre a porta pra gente falar de uma coisa seguinte. Eu nunca disse, em momento algum, nem eu nem as meninas dentro desse episódio, que o fato de você ler esse tipo de livro pode tornar você um criminoso. Eu não disse isso. Vocês já ouviram falar isso? Não, Porque eu não disse. não é isso. Ninguém fala isso. Eu não disse isso. O que eu disse foi o seguinte. Você precisa tomar cuidado com a forma como você interpreta os olhos do criminoso para não ser convidativo por ele. Exato. É só isso. Porque Inclusive... umas reclamações que eu ouço, vocês já devem ter visto isso também. Gente, não é porque eu leio livros violentos que eu sou violenta, tá? Vocês são exagerados demais. É um tabu isso. Porque não é porque eu leio livros sobre criminosos que são tatuados e super gostosos que eu quero transar com o primeiro criminoso que eu ver na minha frente. Não é assim que funciona. É muito bom. Disse a menina que é fã dos carinha de Colo Vibe. Eu Tá bem. tenho certeza que eu veria ela falando isso. Não, porque você tem que entender que eles sofriam bullying. E eles não viram outra opção, sabe? Pode tomar no cu, cara. Olha só, eu fico puta. Porque, olha só, eu passei o meu fundamental sofrendo bullying. E nem por causa disso, eu fui pra poder meter tiro em todo mundo, tá? Não é assim que funciona. Eu não vou entrar nesse mérito. Eu já entrei. Eu entrei. Pô, esse cara não é uma justificativa, velho. Ai, você viu o bullying. Como eles são tristes e eles vão e metralham todo mundo. É igual o cara que foi, que no caso em questão de Brasil, eu esqueci qual é o nome do sujeito. Também não faz diferença, tá morto também. Mas assim, que entrou numa escola e... Em Suzano e atirou nas pessoas, e aí a justificativa é porque ele sofria bullying, sendo que o cara já estava formado. Então, tipo assim, ele tá atirando em pessoas que ele nunca viu na vida. E é isso. Entendeu? Tipo, não tem justificativa pra isso, cara. Não tem, só não tem. Falando um pouquinho, para encerrar, né? Falando um pouquinho sobre você dar importância às vítimas, às pessoas que ficam para trás, eu recomendo as pessoas a lerem os livros, por exemplo, da Daniela Arbex, que contam sobre tragédias e não sobre assassinatos, essas coisas. Mas ela, como jornalista, ela tem um estilo de escrita que envolve muito as famílias e as pessoas que sofreram e morreram nessas tragédias, seja da Boate Kiss, né, Todo Dia, Mesma Noite, ou em Arrastados, que é o novo livro dela. Então, para você ter um pouquinho de ideia de como é o pós de tudo isso, você vai entender um pouquinho o que a gente está querendo dizer
sobre dar razão e voz para as pessoas que ficam para trás, para as vítimas, para você entender que aquela pessoa tinha uma vida, ela tinha um propósito e simplesmente do dia para a noite ela não existe mais. São propostas diferentes, mas é só para você entender um pouquinho como funciona o olhar de que há uma diferença. Você não tá pegando ali só a tragédia e falando assim, olha, isso tá acontecendo e tudo mais, blá, 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 como se fosse um assassino. Você tá mostrando o que aquilo tudo afetou para as pessoas que estavam em volta, para as mães, para as famílias, para uma cidade inteira, no caso de Santa Maria. Então vale a pena você dar uma olhadinha e abrir os olhos para não ficar apático nesses negócios, né, gente? Pelo amor de Deus. Vamos tomar cuidado com aquilo que a gente consome. De modo geral, tome cuidado com o que você consome de todas as vertentes, seja literatura, seja música, seja audiovisual, seja podcast, porque as meninas aqui começaram citando outros produtores de conteúdo e não tenho nenhuma reclamação a fazer sobre o trabalho que eles fazem, até porque alguns que elas citaram eu nem ouço. Mas uma reclamação direta que eu tenho que fazer é um específico que eu não vou citar, não, mas todo mundo sabe quem é esse cara. Lá vem. Ele tem o costume de gravar sobre esse tipo de coisa. E ele fala nesse sentido de vangloriação mesmo. É bem no sentido de tô me excitando com isso. E é com esse tipo de tom que vocês precisam tomar cuidado. Escritoras! É com vocês que eu tô falando. De novo. Porque eu não aguento mais. Eu não aguento mais. Eu sou fã de horror, gente. Vocês não têm noção do quanto eu tô sofrendo nesse momento. De ter que procurar para ler autoras mulheres e achar autoras mulheres escrevendo sobre assassinos em tom de excitação, como se elas estivessem tendo orgasmo com isso. Sabe? Eu não vou me dar o trabalho de explicar o porquê isso me incomoda. Mas isso, Tipo o pra caso mim, como do fã de Jack terror, é o fim da Destripador? picada. Porque eu não consigo ler isso. Eu não consigo ler isso. É papo de 300 páginas disso, cara. Eu sinto que, assim, a gente não, né? Mas eu, no caso, que... Eu não sei se vocês consumiram a época que tinha... Eu vou dar uma volta do cacete nisso, mas vou ter... contexto. Eu não sei se vocês pegaram a época que existia Creepypasta e tinha... Sim. Você pegou a Sim. época? Eu sinto que eu peguei meio os primórdios dessa palhaçada de querer botar assassino como sexy e não sei o quê, de gente fazendo fanfic do Jeff the Killer, cara. Do Slenderman. Nesse caso, eu até perdoo, entre aspas, porque eram crianças, tá? Eu não sei se assim, Grande parte deles eram menores de idade, das pessoas que escreviam esse tipo de coisa. E foi escrito um anime justamente nessa porra dessa intenção. Então, assim... Mas sabe o que acontece? Não é uma coisa que parou naquela época. A gente só evoluiu. Sim, aí você vê, tipo, o apelo infantil que tá tendo, por exemplo, jogos indie de terror, sabe? Sim. Do real, que, tipo, um jogo que era pra ser, tipo... Mais 18. Mais 18, ou, tipo... No mínimo, PG-13. No mínimo. E aí, o povo lá tudo tem 10 anos, 11 anos. Tipo... Naquela versão online que eles criaram agora de não sei o que, Fred, lá dos ursinhos. Friday Nights at Freddy's. Exatamente, que tem uma versão assim que você vai ver só criança jogando. Sim, cara, a fanbase desse negócio aí, a maioria, eu falo maioria, porque realmente tem gente que não é, mas a maioria que consome conteúdo é criança. E, tipo, é meio muito surreal. E eu falo isso até da minha própria experiência, porque, tipo, eu comecei a consumir conteúdo de terror muito nova. Eu não sei por que acontece de criança querer tanto ficar com medo. Eu falei, é o vício, é a sensação, gente. Isso cria em você um negócio de você falar, putz, eu tô com medo. Não, mas eu quero assistir mais.
Entendeu? É essa sensação, é a adrenalina, é todo o sentimento que envolve, causa uns negócios no cérebro, é bem maluco. E aí evolui pro negócio de fazer fanart dos personagens estranhos. É verdade. Ai, gente, pelo amor de Jesus Cristo. Ai, Deus. Aí a gente já chega em outro ponto, né, cara? A gente chegou longe. Esse ponto aí é mais complicado do que parece. A gente vai ter que parar pra falar disso outra hora. Deixa esse outro episódio, mas assim, eu acho que a gente começou falando de True Crime e terminou falando de fanart esquisita de Five Nights at Freddy's. É ótimo esse podcast. Enfim. Meu pai amado. É isso, gente. Obrigada a todos que ouviram até aqui. De novo, pessoal que escreve e ouve esse podcast, eu tô implorando pra vocês, se vocês forem migrar pro gênero do horror ou de algo próximo disso, observem o tom que vocês estão escrevendo. Vocês estão me dando medo, e não é no bom sentido. Não é da sua narrativa foda. Entendeu? Não é no bom sentido, e eu não quero sentir isso, tá ligado? E o pessoal que escreve romance, você escreve romance, cara. Pelo amor de Deus, o que você quer fazer? Livro do Jack Stripador com a menina segurando a adaga na capa? De romance, eu não tô entendendo. Mas a gente entra nessa história de romances esquisitos em outro episódio. Gente, tchau, até a próxima. Eu vou. É com esse que eu vou embora. Tchau. Você ouviu um programa participante da rede Podcast Delas, uma iniciativa que fornece toda a infraestrutura necessária para mulheres hospedarem e publicarem os seus podcasts. Para fazer parte, entre em contato conosco através do site opodcastadelas.com.br ou através das nossas redes sociais, como @opodcastadelas.